Bom dia, segundo ano. Vamos lá? Aula de redação, hein? Nossa aula de hoje se encontra na página 113 do módulo de vocês, Relato e Notícia, parte 1. Por ser parte 1, vamos estudar hoje somente o relato, tá bom? Notícia fica para a nossa próxima aula de redação. O que é o relato? Que tipo de texto é esse? Relato faz parte dos textos narrativos, então tem a ver com o texto narrativo, possui características narrativas. A história narrada pode ser real, deve ser real, e o narrador é o próprio personagem que é protagonista de uma situação ou acontecimento marcante da vida dele. Por essa razão é possível perceber sentimentos e emoções. Então, relato, é você contar algo que aconteceu com você. Quando você narra uma história pessoal, algo que aconteceu, uma situação, algo marcante na sua vida, ali você está relatando. Por exemplo, quando a pessoa sofre um assalto e ela vai à delegacia, por exemplo, ou depois no dia a dia, ela relata, ela conta como foi viver aquele assalto e por isso pode conter sentimentos e emoções, porque é algo muito pessoal, algo marcante da vida daquela pessoa. O relato é um gênero textual específico com características próprias que narra experiências vividas no presente ou no passado. Então pode ser algo recente que acabou de acontecer e a pessoa está relatando, ou a pessoa pode buscar algo do passado para relatar. Vamos entender quais são as características do relato. O que é que um texto tem que ter para poder ser um relato? Um relato considera o princípio de que há um emissor e um receptador, um interlocutor. Então, o relato é como se fosse uma conversa. A característica do relato, tá bom? É como se estivesse diante de uma pessoa e você está contando como aquilo aconteceu. Por isso, se for um texto escrito, precisa ter essa atenção para que pareça realmente que você está relatando, que você está contando. Se for no dia a dia, oralmente, isso já vai acontecer de forma natural. Traz no texto experiências pessoais vividas no passado. Como já vimos, né? Pode ser algo que aconteceu recentemente ou pode ser algo bem do passado. É narrado geralmente em primeira pessoa do discurso, mas pode acontecer também de ter alguns trechos em terceira pessoa, em que você conta, por exemplo, como aquele assaltante se posicionou, como ele agiu, então você vai dizer que ele, quando você fala que ele, você está utilizando assim a terceira pessoa. Mas geralmente é um texto em primeira pessoa, já que é um texto pessoal. Os verbos do texto estarão no presente ou no pretérito, dependendo da intenção do narrador. Aí vai depender também de que momento da história se situa, né? O seu relato. Prioriza sempre ações. Então o relato não tem muita enrolação. O relato vai direto para as ações. Possui uma narrativa produzida geralmente por um narrador personagem, que nós já vimos que você conta algo que aconteceu com você, então você é narrador e também é personagem e protagonista dessa história, sendo que você é o principal da história, porque é muito pessoal. Apresenta um forte caráter subjetivo, como já vimos, é carregado de sentimentos e emoções e também a visão pessoal de como aquilo aconteceu, pois é algo que aconteceu pessoalmente, então você pode contar da forma, mesmo que para uma outra pessoa pareça uma bobagem, mas é algo subjetivo, é algo pessoal. Embora tenha a intenção de influenciar a adesão e a conclusão ou o comportamento do interlocutor. Então, com esse texto, se busca fazer com que a pessoa se compadeça de você, ou que a pessoa haja em seu favor, ou que a pessoa modifique o comportamento dela, que o interlocutor perceba aquilo e se emocione junto com você, por exemplo. Então, é um texto que busca, de certa forma, um convencimento através daquilo que está sendo relatado. Então, esse é o nosso relato, tá bom? É um texto comum, um texto que vocês talvez já tenham até feito oralmente, por exemplo, né? Quando vocês contam alguma coisa que aconteceu com você, quando você chega de uma entrevista de emprego e alguém pergunta, e aí, como foi lá? E aí você começa a relatar como aconteceu aquela entrevista de emprego. Ali você está fazendo um relato. E a atividade para a casa de vocês, página 119 até a 122, não é isso? Tenham atenção aí com a atividade. Próxima semana veremos a próxima semana não, próxima aula veremos a notícia, tá bom? Bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, gente.